Olá, eu sou João Gabriel Lopes, advogado, coordenador do escritório Mauro Menezes e Advogados em Salvador, que presta assessoria jurídica ao Cincotelmo. Muitos trabalhadores têm acompanhado apreensivos o processo de compensação das horas não trabalhadas durante a última greve dos Correios. O objetivo desse vídeo é esclarecer as principais dúvidas sobre os procedimentos que devem ser adotados pela empresa durante esse período de compensação. Em primeiro lugar, uma pergunta que nós recebemos bastante é qual a quantidade de horas para compensação e pagamento. O TST decidiu que, para efeito de compensação, serão considerados apenas os dias de greve, os dias úteis de greve, excluindo-se do total da paralisação os sábados, domingos e feriados, com exceção dos empregados que já trabalham aos sábados regularmente. Por outro lado, apenas metade dos dias parados deverão ser compensados. A outra metade deverá ser descontada do contra-cheque do trabalhador. Assim, por exemplo, se um trabalhador permaneceu em greve do dia 18 de agosto ao dia 22 de setembro e trabalha 8 horas de segunda a sexta-feira, ele então permaneceu em greve por 25 dias e teve um saldo negativo de 200 horas, 25 dias vezes 8 horas de segunda a sexta-feira, descontando aí o feriado de 7 de setembro que houve no meio. Se esse trabalhador teve um saldo negativo de 200 horas, ele vai precisar compensar metade delas, ou seja, 100 horas. As outras 100 serão descontadas do seu contra-cheque. Essas horas têm que ser compensadas até 21 de março de 2021, ou seja, 180 dias desde o fim da greve. Se a empresa não chamar o trabalhador para compensar, essas horas que porventura estejam faltando não poderão ser descontadas do seu salário. O segundo questionamento diz respeito à carga horária dos domingos e feriados. Pela decisão do TST, a forma de processar a compensação fica a cargo da ECT. Assim, a empresa fixará a quantidade de horas que devem ser compensadas a cada convocação. Deve-se observar, porém, que serão observados tanto o intervalo intra-jornada, de no mínimo 1 hora, e entre jornadas, ou seja, 11 horas entre um dia de trabalho e o dia subsequente, descontado o dia de repouso semanal remunerado. Além disso, a empresa não pode convocar o trabalhador para se ativar no sábado e no domingo de uma mesma semana. Se ele vai trabalhar no sábado, o seu repouso será no domingo. Se ele trabalhar no domingo, o repouso será no sábado. Além disso, como se trata de dias de descanso obrigatório, que correspondem ao pagamento em dobro das horas trabalhadas, quem for chamado para trabalhar domingo e feriado e comparecer ao serviço vai abater 2 dias de greve. A própria CT admite isso no seu documento interno. Uma terceira pergunta diz respeito a quem for convocado para trabalhar os sábados, domingos e feriados. Tem direito a vale transporte, ticket? Sim, tem direito. A liminar que foi obtida pela Fentect garante o pagamento do vale transporte, do ticket alimentação nos dias de sábado, domingo e feriados em que houver a compensação. Quarta pergunta. O gestor pode convocar para compensar em outra unidade ou em outra cidade? Pela decisão do ministro Ives Gandra, a compensação pode ser feita em uma unidade distinta daquela em que trabalha o empregado, desde que seja localizada na mesma cidade em que ele reside ou em que ele trabalha. Além disso, a empresa não pode chamar o trabalhador para exercer uma função diversa daquela para a qual ele foi contratado. Quinta questão. Eu posso ser convocado e negar compensar nesse dia? Pode ter alguma punição? O trabalhador pode negar a compensação. No entanto, ele terá, claro, o desconto equivalente a um dia de trabalho no seu salário. Ele não pode ter punição por se negar a compensar um dia de greve. Sexta questão. Se não quiser compensar, como será o desconto? Quem não quiser compensar deverá informar a empresa com 24 horas de antecedência e, nesse caso, o trabalhador sofrerá o desconto correspondente a esse dia não trabalhado posteriormente. É muito importante dizer que quem não quiser compensar tem que obrigatoriamente informar a empresa com 24 horas de antecedência por escrito. O sindicato, inclusive, tem disponibilizado nas suas redes sociais um modelo de recusa à compensação dos disparados. Sétima questão. O desconto que foi feito a mais tem que ser devolvido ou a empresa pode utilizar para diminuir a quantidade de horas a compensar? Se o desconto foi feito a maior pela empresa, o valor deve ser devolvido ao trabalhador na folha imediatamente subsequente à realização desse desconto. Uma outra questão diz respeito ao fim da vigência do acordo coletivo em algumas cláusulas históricas, como aquela que garante aos trabalhadores o adicional de 15% aos sábados.
Então, alguns trabalhadores enviaram a questão sobre se as 44 horas que estão no contrato de trabalho, se a empresa pode convocar para o funcionário trabalhar normalmente sem pagar o adicional dos sábados, como sempre foi pago. No entendimento jurídico do Sincotelba, não é lícita a supressão do adicional de trabalho aos sábados, no valor de 15%, que sempre integrou o contrato de trabalho de quem é funcionário dos Correios e não trabalha habitualmente nesse dia da semana. Apesar de não constar mais no acordo coletivo, essa cláusula faz parte dos regulamentos internos da própria empresa, consta nos editais de concurso e no próprio plano de cargos e salários. Essas foram as dúvidas que nos foram encaminhadas, mas nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida de qualquer trabalhador dos Correios na Bahia que queira nos consultar sobre alguma situação individual, algum caso particular, nos telefones que aparecem aqui na tela, que são contato direto com o nosso escritório. Também temos um número de WhatsApp que estamos disponibilizando especialmente para os trabalhadores dos Correios que desejem enviar documentos, colher sugestões, tirar dúvidas sobre os procedimentos que têm sido adotados pela empresa. Um grande abraço, estamos sempre à disposição.